Fala, galera, amigas e amigos do Flamília da Nação. Trio fantástico. Olha como seria bom. 5 reforços, esse é o planejamento. Posições entre José Boto e Felipe Luiz estão definidas para o Flamengo atacar o mercado. Pulgar deseja deixar o Flamengo. E de que maneira o Flamengo deseja virar SAF sem precisar vender o clube? Tudo isso e muito mais vocês vão ver agora aqui no nosso canal Flamília da Nação. Eu vou pedir a vocês para que deixem o like, que é muito importante para que mais e mais pessoas acompanhem o conteúdo. Galera, é rapidinho. Mete o dedo no like aí rapidinho. Custa nada. De graça. E também, se você gosta de informação do Mengão em primeira mão, então brota aqui para o Flamília da Nação. Estamos presentes em todos os momentos, em todos os locais onde o Flamengo está. Essa entrevista, por exemplo, falando sobre Flamengo virar SAF e não vender o clube, eu estava lá. Você vai ver o microfonezinho do Flamília da Nação. Então, gosta de informação? Então brota para o Flamília da Nação. Nós vamos rodar a vinheta. E após a vinheta, um show de notícias e informações do nosso Flamengo. Roda a vinheta! Bom, galera, primeiro de tudo, eu queria destacar aqui o seguinte. Como o Flamengo pretende virar SAF sem vender o clube? Isso é muito simples. Aqui na matéria em que o GE fez, né, nessa madrugada, ele coloca o seguinte: como o Flamengo deseja... Entenda como o BAP pensa a gestão do clube. Nova diretoria tomará posse daqui a 5 dias e começará a planejar as mudanças de rota. E aí você vem até aqui, você vai ver que a gente não vai virar SAF. Bom, essa entrevista foi com o Flávio Willerman, que é o novo vice, né, geral do clube. Uma entrevista em que nós estávamos presentes e ele diz: a gente não vai virar SAF, mas queremos profissionalizar o clube. A declaração de Flávio Willerman, vice-presidente de BAP, após a vitória nas urnas na última segunda-feira, resume como o presidente eleito pensa a gestão do Flamengo. Para o próximo triênio. Profissionalização é a palavra da vez na Gávea, mas como isso será feito? A grosso modo, a ideia é que o clube funcione como uma SAF. Então, essa é a base. O Flamengo vai pegar tudo o que funciona de positivo nas SAFs e vai copiar o modelo, mas sem precisar vender o clube. Ou seja, se reportando para o presidente do clube, que no caso vai ser o BAP. E aí, funcione como uma SAF com especialistas contratados para gerir cada área, porém se reportando ao presidente do clube. Desta forma, a BAP esvaziaria o poder que hoje os vice-presidentes têm no Flamengo. O BAP pretende chegar, para vocês terem uma ideia, com o pé na porta. Ele já vai promover, a partir da próxima semana, possivelmente com a vitória do Lomba, tentando mudar o estatuto do Flamengo, esvaziando essa história de ter vice-presidentes mandando acima dos executivos remunerados. Um exemplo da profissionalização é trazer Rodrigo Tostes, que foi vice-presidente de finanças do clube em outros momentos, inclusive durante parte da gestão de Rodolfo Landim, para um cargo remunerado. Ou seja, Rodrigo Tostes, que era vice-presidente na gestão do Landim, ou seja, o que é vice-presidente?
é um cargo estatutário, é um cargo não remunerado. Quer dizer, ele promoveu todas as mudanças do clube sem ganhar nada, né? Hoje, ele vai ser um executivo financeiro do Flamengo. Ele vai ser remunerado. Ele vai ter um cargo remunerado para poder tratar das finanças do clube. Figura importante na reestruturação financeira do Flamengo na administração Eduardo Bandeira de Melo e ativo na eleição de BAP, ele tende a ser o CEO rubro-negro e tem participado assiduamente no processo de transição para a nova diretoria. Realmente, o Rodrigo Tosti me deu um abraço, rapaz, que abraço, cara. Porra, fiquei com dor na coluna durante uns 2 dias, tamanha força do abraço e tapas nas costas que o Rodrigo Tostes, empolgado com a vitória da chapa do BAP, me deu após a vitória do BAP lá na Gávea. A nova diretoria, no entanto, precisa emplacar uma mudança no estatuto do clube para colocar a ideia em prática. Hoje, a legislação interna do rubro-negro obriga a nomeação de 19 vice-presidentes. Seriam as pastas de administração, finanças, esportes olímpicos, futebol, futebol de base, remo, marketing, comunicação, relações externas, consulados e embaixadas, patrimônio histórico, planejamento, procuradoria geral, que é o jurídico, Flagávia, gabinete da presidência, secretaria-geral, tecnologia da informação e responsabilidade social e cidadania. Este modelo de administração é o que o BAP chama de gestão amadora. Ele pretende encaminhar ao Conselho Deliberativo, nos primeiros meses de 2025, uma proposta de alteração na regra, com o intuito de derrubar esta obrigatoriedade. Enquanto a mudança não ocorre, o plano é que haja o acúmulo de funções dentro das principais vice-presidências, como, por exemplo, futebol, remo, jurídico, financeiro, comunicação e gabinete. Os nomes indicados formarão um conselho que tratará dos principais assuntos do clube. Ou seja, só para vocês poderem entender, a ideia do BAP, nesse momento, é nada mais, nada menos do que esvaziar a figura do vice-presidente de futebol, por exemplo, que é o principal, né, de todos os outros, mas do futebol, porque ele quer colocar um executivo que mande no futebol e não um cara amador, como, por exemplo, era o Marcos Braz. E aí, gente, eu sempre disse o seguinte, o Marcos Braz tem que deixar o Flamengo pelo desgaste. Só que é curioso que as pessoas nunca entendiam quando a gente falava, gente, a saída do Marcos Braz, pura e simplesmente, não vai adiantar nada. Porque o Estatuto do Flamengo prevê que vai ter que colocar um outro VP amador. Então vai colocar um outro cara que não entende nada do assunto. Nada. Então o que tem que mudar é o Estatuto. Então o que temos que torcer é para que o Ricardo Lomba vença as eleições na próxima segunda-feira e promova essas mudanças no Estatuto, trazendo realmente a profissionalização para todas as áreas do Flamengo, que será extremamente produtivo. Digo mais, o Flamengo virará uma SAF, sendo que sem precisar vender o clube. Terá uma estrutura de SAF, no entanto, ou seja, uma estrutura profissional, no entanto, sem precisar vender o clube. Falando sobre aquilo que vocês querem saber, campo e bola, né, que é aquilo que realmente aguça a vontade do torcedor do Flamengo em querer informações do que está acontecendo com o Flamengo nesse momento, o Zé Boto ele já trabalha pelo Flamengo. Ele já trabalha. Mas por que ele não foi anunciado? Ontem eu tive um amigo que me mandou uma mensagem pro WhatsApp. Pô, Fábio, tá fazendo vídeo falando do Zé Boto, ele não foi contratado. Ô, Léo, o Zé Boto foi contratado sim. O Zé Boto já aceitou a proposta do Flamengo. Tá tudo acertado. O que acontece é que, como é que vai anunciar se a posse do presidente do BAP é na próxima quarta-feira? Não tem como. O presidente do Flamengo hoje é o Landim. Entende? Então não há a possibilidade dele ser anunciado. Na próxima quarta-feira ele será anunciado e aí as mudanças começarão a vazar para todos vocês, a serem anunciadas oficialmente aquilo que a gente já tem escutado. O que nós sabemos é que uma delas, inclusive, é surpresa para mim, já falei aqui para vocês, é surpreendente mesmo, Flamengo buscar
o José Boto entender que o Flamengo precisa de pontas é algo que me surpreende. O Flamengo tendo vários pontas no elenco e ele entender que são pontas que todos têm a mesma característica. Ele entende que você precisa ter 2 jogadores para cada posição, mas 2 jogadores com características diferentes. E no Flamengo, no entendimento dele, são características iguais, vai precisar fazer uma mudança nesses nomes, né? Já falamos ontem, inclusive, que o Matheus Gonçalves está prestes a ser negociado e um jogador deseja deixar o Flamengo. Não quer ouvir proposta de renovação. Pretende assinar um pré-contrato no meio do ano. E, na verdade, não é que ele pretende assinar um pré-contrato no meio do ano. Ele está forçando o Flamengo a vendê-lo nessa janela. Por quê? Se o Flamengo não vender agora, trata-se do Pulgar, ele vai sair de graça daqui a um ano, assinando um pré-contrato no meio do ano e o Flamengo não lucrará nada. Então ele força o Flamengo com isso a vender agora. Então o nome dele é prospectado pelo seu empresário na Europa, que é o desejo dele retornar para lá, e o jogador deve mesmo deixar o Flamengo, um jogador importante, na visão do Felipe Luiz. Felipe Luiz chegou a declarar numa dessas entrevistas que é jogador de Barcelona e tal. Vamos ver se é mesmo. Para mim, é um jogador comum, cara. Sinceramente, comum, plenamente substituível, um jogador que oscila demais, enfim. E o nome da vez é o do jogador Hércules. Hércules que atua no Fortaleza, é um jogador ainda jovem, um jogador que o Flamengo vê com bons olhos a possibilidade de trazer para o Flamengo, até porque a diretoria anterior já teve interesse no Hércules e acabou não conseguindo contratá-lo, e ele foi para o Fortaleza. O jogador tem só 24 anos, jovem, muita força física, poder de marcação, e isso é importante. Detalhe, o Hércules, uma das coisas que faz o Flamengo ter interesse nele é o número de jogos que ele participou. Vocês veem a diferença dele para o Pulgar. Ele, dos 38 jogos possíveis, ele jogou 32. Quer dizer, jogou grande parte dos jogos. Ele só tomou 5 cartões amarelos. O Pulgar toma muito cartão amarelo e toda hora vai para a seleção. Então acaba sendo um jogador que desfalca o Flamengo por muitas vezes. Apesar de ser volante, primeiro volante, ele também tem gols. 4 gols e 1 assistência. O Hércules já passou por diversos clubes, mesmo sendo ainda um jogador jovem, e o Flamengo tem interesse na contratação deste atleta para substituição de Pulgar ou Alan, que um dos dois, ou até mesmo os dois, devem deixar o Flamengo. E não será só o Hércules que será contratado. Será uma posição que o Flamengo vai olhar com carinho, porque precisa, caso venda o Alan, contratar um outro jogador também, além do Hércules. Então, num primeiro momento, em conversas realizadas com Felipe Luiz, a ideia inicial são 5 reforços. 2 pontas, um centroavante, um volante e uma posição de meio campo. Sendo que, dependendo da venda de determinados jogadores, esse número de 5 pode aumentar. O Flamengo vai aumentar o fluxo de caixa, vai aumentar os seus recursos e aí sim poderá repor os jogadores que saírem. Então, novidades boas poderão acontecer a qualquer momento. O Flamengo que não conseguiu o João Paulo, né, que é o diretor da base do Palmeiras, mas as conversas não morreram. José Boto, quando chegar ao Brasil, dia 21 de dezembro, pretende conversar pessoalmente com o dirigente para tentar o convencer de vir para o Flamengo. No primeiro momento, ele disse não tem interesse, porque deu a palavra para Leila. Enfim, Flamengo finalmente agindo da maneira como nós gostaríamos, profissionalizando o clube em todas as áreas. E sendo assim, o Flamengo certamente vai se tornar um clube muito mais forte e vencedor. Não esqueçam de deixar o like e inscrever-se no nosso canal Família da Nação. Um grande abraço a todos, saudações rubro-negras.